No ano passado, as vendas de discos de vinil, popularmente conhecidos como bolachões, superaram as de CDs no Brasil. E a mídia física musical atrai cada vez mais adeptos aqui em Patos de Minas. Confira mais detalhes na reportagem de Caio Machado. Charmosos e nostálgicos, os discos de vinil estão cada vez mais presentes na rotina dos apreciadores de música. Segundo dados da ProMúsica, a mídia física, que já ultrapassou o número de vendas de CDs no país, irá faturar cerca de 15 milhões de reais neste ano de 2024. Para o psicólogo Jorge Luiz Borges, para ser mais bem aproveitada, a audição da música por meio dos discos deveria ter um propósito. Existem colecionadores, pessoas que estão ali em busca de um vinil raríssimo, às vezes nem gostam tanto do estilo musical, mas querem ter aquela peça que é rara, difícil de encontrar ou muito cara. E tem pessoas que eu até me identifico com esse perfil, que vão ter os discos de vinil que correspondem ao próprio gosto musical. Eu tenho o que eu vou ouvir. Eu não encontro muito sentido em ter, por exemplo, obras, álbuns, em que eu não vou ouvir, que eu vou contar para as pessoas, olha, eu tenho, que legal, tá ali na minha prateleira, mas eu não escuto. Outro fator apontado por Jorge é a memória afetiva que pode ser resgatada pelos LPs. Tem esse componente? Eu acredito que tenha sim, e ele faz diferença. Mas eu acho que se você escutar uma música sem qualidade, sem te proporcionar um prazer ao ouvir, só pela memória afetiva ou só pela magia, eu acho que não tem muito sentido. Eu acredito que a qualidade também, investir na qualidade, investir no equipamento para você ter um alto nível de resolução para ouvir o que você gosta, aí eu entendo que é algo interessante. Mesmo com a facilidade do streaming, quando está em casa, o historiador Rafael Galileu só escuta música pelos vinis, justamente para resgatar a memória afetiva. Para mim, na verdade, o vinil ele tem uma conotação muito emocional. A minha família é uma família muito musical e a gente tem uma ligação absoluta com música. E o que as pessoas tinham antigamente para poder ouvir música era o vinil, consumir música, consumir arte. Porque o vinil ele não era só a música, como a gente tem nas plataformas de streaming hoje em dia. Ele era arte, as pessoas compravam vinis pela capa, as pessoas compravam os vinis pela contracapa. É uma questão multicultural, é uma questão de arte, não só de música. Hoje em dia a gente tem a distribuição mais corporativista de música. A música ela é adequada para os sistemas de rede social, de streamings. Antigamente era um pacote completo de arte. Em tempos de imediatismo em que cerca de 120 mil músicas são lançadas diariamente nos streamings, escutar discos pode parecer algo contraproducente, mas para Jorge é um exercício para evitar a superficialidade. A urgência hoje, de tudo é muito rápido, as pessoas escutam alguns segundos de música no TikTok, nas plataformas você pode pular as músicas constantemente, a maioria das pessoas faz playlist, cria uma playlist, escuta 1 milhão de artistas, não sabe quem é. Para a pessoa que está um pouco mais interessada em aprofundar na obra, aprofundar não só no recorte de uma música, de um single, mas entender um pouco mais da banda, da forma que foi gravado, quem produziu, quem participou, eu acredito que o vinil seja um canal para poder acessar isso de uma maneira mais aprofundada do que toda essa banalização que existe. Não que a banalização seja um grande problema, mas perde-se muita coisa quando você não tem acesso à obra. Então, quem está um pouco mais interessado a até mesmo entender o contexto histórico das músicas, pode ser que essa mídia antiga, que agora está tão popular novamente, seja ali um bom caminho. E para quem ficou interessado na mídia física, Rafael Galileu dá dicas de obras que ele considera essenciais em sua coleção de LPs. Aqui a gente tem 3 discos de gêneros muito diferentes, de épocas muito diferentes e de estilos muito diferentes. Eu fiz questão de pegar esses 3 discos porque são os discos mais significativos para mim. Fico brincando que se minha casa estiver lambendo de fogo, tudo esturricando, esses são os 3 discos que eu pegaria e saia correndo. Aqui a gente tem o Clube da Esquina, o primeiro, Milton Nascimento, 1972, produzido pelo Odeon, nos estúdios do Odeon. Nós temos aqui uma data muito diferente. Esse é um disco de uma banda chamada King Gizzard and the Lizard Wizard. Esse disco ele foi lançado em 2023, então demonstra também que a indústria do vinil ela está muito bem alimentada, está muito bem aquecida ultimamente, o que é uma coisa muito boa na minha visão, porque culturalmente enriquece o ser humano, E a gente tem também o Gentle Giant, é uma banda de rock progressivo,
do final da década de 60 e começo da década de 70. Esse aqui é um disco gravado depois de sua época, ele é uma coletânea, na verdade, dos 5 primeiros discos, das músicas mais importantes dos 5 primeiros discos, por isso o nome, Giant Steps, The First 5 Years, que em inglês é os primeiros 5 anos, né? Eu recomendo esses 3 discos para todo mundo que quiser começar a explorar novos ambientes musicais e explorar mais música.